Bom dia, irmãos. Hoje, dia 24 de maio, vamos ler Atos 28, de 16 a 31, 1 Samuel 6 e 7 e Salmo 53. Então, Atos 28, de 16 até o final. Paulo em Roma. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões irmãos, nada havendo feito contra o povo, contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciaste, ou disseste de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade a corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Paulo prega em Roma. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do Reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo a Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo prisioneiro durante 2 anos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel 6, 7. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Capítulo 6. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Eles chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, e lhe disseram: Que faremos a arca do Senhor? Responderam eles: Quando enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus como oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: Qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma, e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará sua mão de cima de vós, de vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o coração como os egípcios de Faraó, endureceram o coração, porventura, depois de o haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda julgo, e atai-as ao carro, seus bezerros levá-lo-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro e metei num cofre. Ao seu lado as figuras de ouro que lhe haver de entregar,
como oferta pela culpa, e deixai aí. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi o casual que nos sucedeu. A arca chega a Bet-Semes. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por este mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os primos dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semite, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrón no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, como oferta pela culpa, por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate, outro por Ecrón, outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de toda a cidade dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes. A arca chega a Kiriat-Jearim. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Se inferiu deles 60 homens. Então o povo chorou por quanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará dos filisteus. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-Car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restituídas, desde Ecrón até Gade, até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel.
De ano em ano fazia uma volta passando por Betel, Gigal e Mispa, e julgava Israel em todos estes lugares, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Salmo 53. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus, tomaram-se de grande pavor, onde não há quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus o rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará.